Boa tarde, meu nome é Viagem, Gabriel, vocês querem me chamar, e hoje você me apresenta. Clássico, eu gostaria de saber do que você me apresenta. Quem já sabe, não dá spoilers. Vamos ver. O quê? Mochilão. O que mais? Disney. Europa. Banheiro. Disney musical não vale, tá, gente? Cocô! É uma coisa meio diferenciada e inusitada, mas meu apresentação vai ser sobre... Assim, a maioria já me conhece, mas eu acho que quem já me acompanha desde o primeiro apresenta, eu sempre gosto de contextualizar o porquê que eu estou fazendo essa apresenta. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Primeiramente, vocês sabem que em 2014 eu fui para o México. Lá eu comi muito molho de pimenta, muita pimenta e muitos tacos. Esse, no caso, taco ao pastor. E são coisas assim, bem pesadas, tem muita gordura e etc. Antes de ir pro México, eu era um cagão normal, sabe? Eu ia no banheiro como qualquer pessoa normal, uma vez por dia. Aí, depois dessa experiência, meio que as coisas mudaram e continuaram assim. E, bom, desde que eu entrei nesse MC, as pessoas perceberam algumas coisas na minha vida. Tipo, saídas em alguns horários predeterminados, nos horários de aula. E algum acidente aconteceu com o carro HB20 branco na estrada de Batatais para São Carlos. Quem sabe, quem não sabe não vai ficar sabendo. Bom, mas esse não é o foco do Apresenta. O Apresenta é para falar sobre como é um cocô, por que nós fazemos, como ele é formado e algumas reflexões e recomendações também. Bom, por que a gente faz cocô? Porque o cocô é uma forma de eliminar certas substâncias ruins que estão no nosso organismo, da nossa alimentação, do nosso cotidiano. E para muitos é um momento de reflexão do dia, ou da semana, não sei. Ou muitos momentos de reflexão do dia. Mas ele pode ser um momento de desespero, caso você não possa fazer cocô naquele momento. Então, só para contextualizá-los, eu vou dizer o que são os cocôs. São fezes humanas, que são os materiais restantes após a nossa digestão. E tudo que foi absorvido através desse caminho que ele passa pelo nosso corpo. E como ele é formado? Ele tem duas etapas. A etapa mecânica e a etapa química. A mecânica, ela consiste da trituração do alimento na nossa boca, através dos nossos dentes, a lubrificação pela saliva e também pela continuação não da trituração, mas pelos músculos do nosso estômago de diminuir aquele bolo alimentar. Já a fase química é quando tem a ação do suco gástrico e do pâncreas e do fígado para poder quebrar as enzimas e a gente poder ter absorção de nutrientes do nosso corpo. Porém, tem um caminho que ele passa. Primeiramente é pela boca, como eu já falei para vocês, onde o alimento vai ser quebrado e lubrificado e a formação do bolo alimentar. Depois ele passa pela faringe e vai para o estômago. No estômago, ele é reduzido e aí tem a ação do suco gástrico para poder separar algumas coisas. É nele que é absorvido as proteínas. Logo depois, ele vai para o intestino delgado e no intestino delgado que são absorvidas... no intestino delgado, que são quebradas as partes de gordura e de proteína novamente, o que não foi terminado no estômago, e são absorvidos os nutrientes. Quando ele chega no intestino grosso, é o momento que já é um cocô em si, porque é o momento que ele perde água. Normalmente, toda a parte da fezes, ela vai até o intestino grosso com 1,5 litro de água. Então, nesse momento, ocorre a reabsorção de água, para que ele fique mais seco e no formato que eles têm, que acho que todo mundo sabe, e ele para ele terminar com 150 mililitros de água. E é aqui que ocorrem as últimas absorções e tudo que não for bom para o seu organismo, ele vai ser eliminado ali. Por fim, quando já está pronto, ele vai para o esfíncter. E uma coisa interessante para se dizer sobre o esfíncter é que nós temos dois, o interno e o externo. O interno nós não controlamos, porque assim que terminou todo o cocôzinho por aqui, que ele vai para o reto, o esfíncter interno é responsável por enviar uma mensagem para o seu cérebro para dizer que você precisa fazer cocô. Normalmente já é quando tem 30 gramas já guardado no seu intestino. E ele é incontrolável. Já o externo é o que permite você esperar para poder ir no banheiro. Ou não.
Bom, mas aí tem a famosa pergunta, inclusive tem até uns fotos que mandaram. E eu não sei se vocês repararam nessa imagem, mas é uma privada. Imagina você cagar vendo essa bela imagem. Quantas vezes é normal a gente defecar por dia e por que é importante a gente fazer isso? Bom, pode ser de 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana, ou mais vezes também, porque o que depende não é a quantidade, mas sim o formato e como está o seu cocô, entendeu? Por isso, nós vamos ver os 7 tipos de cocô e o que dizem cada um deles. Bom, existe uma escala que eu não sei se algumas pessoas já viram isso, mas elas dizem um pouco sobre como está sendo a sua alimentação. E aí nós temos o formato de bolinhas, que são fragmentos duros, uma forma de salsicha com grumos, que é tipo duro. Essa aqui que está um pouquinho mais mole. E a 4 e a 5 que são os mais importantes, porque é o formato que é saudável pra gente. Que é um formato de salsicha ou cobra mais fina, porém suave e macia. Que não te cause dor ou que não te cause um desconforto na hora de fazer. Como eu disse pra vocês, o momento de fazer cocô é uma forma de você refletir, pensar e relaxar. E não ficar sofrendo. Também pode ser em pedaços, mas ela tem que ser suave e fina. Já o tipo 6 e 7 são os tipos já de sintomas de diarreia ou de algumas outras alterações na sua flora intestinal, que é em pedaços mole, assim, meio estranho, ou líquida, que aí já tem algum tipo de enfermidade. Também é importante a questão das cores do seu cocô, não só o formato. Nós temos a marrom, que é a mais saudável, porque está tudo acontecendo bem. A verde, ela pode dizer que ou o cocô passou muito rápido pelo seu intestino e não tiveram todas as absorções, ou você comeu muitos alimentos que são verdes, como verduras e legumes. Já a amarela quer dizer que você comeu alimentos muito gordurosos. Então ele pode ter uma modificação no seu organismo, ou também por alguns medicamentos. Quando tiver preto, é um pouco perigoso, porque isso quer dizer que está acontecendo algum tipo de hemorragia interna. Já o branco pode ser por algum defeito no duto que passa a bile, ou também causado por algum remédio que você esteja tomando. E por fim, quando está vermelho, ou pode ser, não se assustem quando acontecer isso, por causa de beterraba, ou alguma coisa com corante que você comeu, ou porque está tendo algum tipo de hemorragia na hora de fazer o cocô. E aí isso é perigoso, você tem que sempre procurar um médico. Mas pode ser, a maioria das vezes é só beterraba. E aí tá, eu falei pra vocês os formatos e que é mais importante o 4 e o 5, mas como que a gente pode deixar o cocô mais saudável? Primeiro, é bom a gente ter uma dieta rica em fibras, porque as fibras que dão esse formato, que deixa ele mais consistente, mas não mole e também duro. É importante também você tomar muita água, acho que todo mundo já ouviu dizer que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia, e a prática de exercícios. Claro, é difícil a gente fazer esse tipo de coisa, mas principalmente o primeiro e o segundo é muito importante. Acho que quando você tem um mês ou uma semana de alimentação bem ruim, acho que vocês podem perceber essas mudanças no corpo de vocês. Para que sejam amiguinhos. Para a gente terminar, eu gostaria de algumas curiosidades e indicações sobre esse tema. Primeiramente, que eu não sabia, o alimento que a gente come, ele fica de 1 a 3 dias no nosso corpo. Então, às vezes, o cocô que você está fazendo hoje não é de agora. Ele pode ser de ontem, ou de anteontem. Ou, para quem caga pouco durante a semana, pode ser de muitos dias. O motivo que o nosso cocô é fedido é porque nele tem bactérias, tem muco, células mortas e restos de comidas que não foram aproveitados, que não foram digeridos. E outro fato interessante, que eu acho que pode variar muito de pessoa para pessoa, mas é que na nossa vida a gente pode cagar até 4 toneladas. É muita coisa, é muita amostra. Bom, nós temos... Tem uma escala viagem de recomendação de banheiros aqui no CNC. Esse para mim são os melhores. O B3 não é aqui desse bloco, é aqui em cima, o melhor, daqui 2 andares, no corredor dos professores. O banheiro costuma ser mais limpo, pouco utilizado, é muito calmo, é um ótimo lugar para vocês irem. A biblioteca também, em especial o 2º andar, porque não é muito frequentado. E ainda não explorado,
B7, que fica aqui no fundo, mas os banheiros lá são bem bonitos, são bem limpos, tem potencial. É bom, é bom. Assim, já tivemos algumas experiências. Eu ainda não explorei por lá, mas eu sei que lá é muito bom. Esses são alguns lugares para vocês conhecerem esse MC caso seja necessário. Eu gostaria que fizesse um teste no nosso vídeo, que é muito importante. E você vai selecionando quais tipos de cocô você já fez. Não só por questão de formatos, é que existem fatores sociais de cocô nesse teste. E é bem engraçado, só para descontrair. E por fim eu queria deixar esse vídeo icônico, essa imagem muito interessante, que eu acho que vocês podem lembrar da música do Cocô do Papai Pó. E agradecer por isso.